Hello, humans! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então é isso aí, humanos. Chegamos ao tempo contínuo, ou ao tempo progressivo, é a mesma coisa. O continuous ou o progressive, ok? O famoso ING. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. Se você é novo no inglês, fique tranquilo que eu vou descomplicar para você isso neste vídeo. A forma contínua, como funciona? Ela simplesmente expressa ações ou descreve ações que estão acontecendo no presente, estavam acontecendo no passado ou estarão acontecendo no futuro, ok? Como nós vamos fazer para saber em qual tempo verbal isso está acontecendo? É simples, através do to be. O to be é o coração dessa estrutura, então é ele que vai determinar em que tempo nós estamos falando. Ele que vai determinar se nós estamos falando de algo que está acontecendo agora, ou estava acontecendo no passado, ou estará acontecendo no futuro, ok? Este é o segredo. E toda vez que você, então, ver um verbo acompanhado de ing, ele está na forma contínua, ok? Se você tem dúvidas com o to be, eu sugiro que você assista alguns vídeos atrás aí, eu já descompliquei todo o to be, no presente, no passado e no futuro. Assim que você dominar isso, você estará apto para também dominar essa estrutura do continuous, ok? Então, vamos nessa. Não há necessidade para eu estar fazendo 3 vídeos, um sobre o presente, um sobre o passado, outro sobre o futuro, porque a estrutura é a mesma em todos os tempos verbais. Tudo que você precisa dominar é o to be, porque é ele que vai definir, ok? Então vamos começar pela estrutura interrogativa. Então você pode estar vendo aqui que a estrutura é bem simples. Nós temos o to be, depois nós temos o sujeito e depois nós temos o verbo com o ing no final, ok? Essa é a forma interrogativa. E mais uma vez, o que vai definir o tempo verbal é o to be. Para ficar mais claro, vamos ver os exemplos. Dá uma olhada nestes exemplos. Perceba que a estrutura é a mesma e o que vai determinar o tempo verbal é o próprio to be. Então, vamos ao primeiro exemplo. Primeiro, are you working now? Ok, are to be no presente, ok? Sujeito, you. E o verbo no ing, working. Então, você está trabalhando agora, ok? Trabalhando, uma ideia de continuidade. Não é que você trabalha, ou que você trabalhou, ou que você vai trabalhar. Você está trabalhando. A ação está acontecendo, ok? Próximo exemplo. Is your dog sleeping? Mesma coisa. O to be está no presente, logo a estrutura está no presente. E o próximo exemplo. Was your sister studying? Neste caso, o to be está no passado, was, ok? Mas perceba que a estrutura continua a mesma. Nós temos o to be, depois nós temos um sujeito e depois nós temos o verbo no ing, ok? Bem simples. Bem, humanos, agora dê uma olhada nestes exemplos aqui. Vamos nessa. Were they playing board games last night? Muito bem, o to be está no passado, nós temos um sujeito que é they e nós temos um verbo no ing, playing. Então a ideia é de algo que estava acontecendo no passado. Próximo exemplo, will you be traveling next weekend? Neste caso é diferente, porque o to be agora está no futuro, mas a estrutura continua a mesma. Nós temos um sujeito que é you, e nós temos um verbo com ing, que é traveling. Neste caso, a ideia é de futuro, então você estará viajando. Final de semana que vem. Muito simples, né? E para finalizar, will it be working by next Monday? Ok? Mesma coisa, a mesma estrutura. Nós temos o to be, que neste caso está no futuro. Nós temos o sujeito, que é it, e nós temos o verbo no ing, que é working. Ok, humanos? É isso aí. Bem, humanos, agora que nós já aprendemos a forma interrogativa do modo contínuo, vamos aprender a forma positiva, que é muito fácil e também serve para todos os tempos verbais. Dá uma olhadinha aqui. Agora nós teremos o sujeito, o to be e o verbo no ing. Muito simples. Para ficar mais fácil, vamos ver alguns exemplos. Bem, humanos, agora
Dá uma olhada nesses exemplos, respondendo as perguntas dos exemplos da forma interrogativa, agora na forma positiva, ok? Então vamos lá. Primeiro, yes, I'm working now. Segundo, yes, my dog is sleeping. E por último, yes, my sister was studying. Muito bem, humanos. Bem, agora esses exemplos. Yes, they were playing board games last night. Muito bem. Próximo. Yes, I'll be traveling next weekend. Muito bem. E o último. Yes, it will be working by next Monday. Muito simples, perceba que nós mantemos o tempo verbal da pergunta. E o to be que vai definir esse tempo verbal. Mas perceba que a estrutura é a mesma em todos os tempos verbais. E também percebo, mano, que essa estrutura ela é simples e pequena, mas geralmente a frase vai ter um complemento, né, para completar a ideia, um advérbio para expressar o tempo melhor, como next weekend, by Monday, tomorrow, yesterday, ok? Sempre vai ter um complementozinho aí para te ajudar melhor a entender a frase. Bem, humanos, agora a forma negativa, que também é muito fácil e nós utilizamos a mesma estrutura em todos os tempos verbais, já falei isso várias vezes, mas é para você entender isso aí, é para entrar na sua cabeça, ok? Então é isso aí. A estrutura vai ser essa aqui então. Nós vamos ter o sujeito, nós vamos ter o to be, nós vamos ter o not agora, que é negativo, né? E por último, o verbo na forma ing. Muito fácil, manos. Dê uma olhada então nos exemplos. É isso aí. Agora respondendo de forma negativa. Primeiro, no, I'm not working now. Ok? Segundo, no, my dog's not sleeping. E por último, no, my sister wasn't studying. Simples. Que a única diferença dessa estrutura entre positivo e negativo é o not. Nós só estamos negando agora, utilizando a forma negativa, ok? Vamos ver os outros exemplos então. Bem, primeiro exemplo. No, they weren't playing board games last night. Próximo. No, I won't be traveling next weekend. E por último, no, it won't be ready by next Monday. Simples, humanos. Perceba que a estrutura é a mesma e o que vai mudar o tempo verbal é o to be novamente, ok? É isso, humanos. Muito bem, muito fácil, muito simples. Agora vamos ver os exemplos completos com a pergunta, a forma positiva e a forma negativa, que vai te deixar bem mais esclarecido, a forma visual agora, para você perceber que a estrutura é a mesma e o que vai determinar, mais uma vez, o tempo verbal é o to be e o verbo sempre vai estar acompanhado do ing. É isso aí. Para finalizarmos então, vamos lá, fazendo todos os exemplos. Primeiro, are you working now? Yes, I'm working now. Ou, no, I'm not working now. Is your dog sleeping? Yes, my dog is sleeping. Ou, no, my dog isn't sleeping. Were they playing board games last night? Yes, they were playing board games last night. Or, no, they weren't playing board games last night. Will you be traveling next weekend? Yes, I'll be traveling next weekend. Or, no, I won't be traveling next weekend. E por último, will it be working by next Monday? Yes, it will be working by next Monday. Ou, no, it won't be working by next Monday. É isso aí, humanos. Todos os exemplos aí para você. Você pode ver, o visual sempre ajuda, né? Você já teve o auditivo também. E é isso aí, humanos. Perceba que o modo contínuo ou progressive, o verbo com ing, esse famoso, é muito simples, humanos. Você só precisa dominar o to be. E assim que você domina o to be, essa estrutura é, piece of cake. Muito fácil. E eu acredito que você também acha a mesma coisa. Mas, se você não acha ainda, é tudo questão de prática. Então, continue praticando, mano. Isso aí, manos. Parabéns por você que chegou até aqui, que está aprendendo inglês, que está querendo aprender e se desenvolver. É isso aí.
Olha só que interessante, com mais essas estruturas, né, do Continuous, o seu leque aí de expressões, de possibilidades de expressão está ficando cada vez mais robusto e cada vez mais respeitável. É isso aí, humanos. Continue estudando, continue aprendendo essas estruturinhas básicas que, ao dominar elas, você estará construindo uma base sólida, onde depois que você dominou isso, você estará apto a continuar aprendendo inglês de maneira bem mais fácil e sozinho, sem depender tanto, né, de tanto estudo assim. Se esforce neste começo, porque assim que você finalizar e solidificar a sua base, tudo vai ser bem mais fácil. E é isso aí, humanos. Vejo vocês em uma próxima. See you!